Nós vamos falar sobre mercado imobiliário de alto padrão com ele, que é corretor de imóveis, Renato Lins, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo ao programa Fashion. Muito obrigado, Séries. É uma satisfação poder estar aqui no seu programa e contribuir da melhor forma possível com o público, falar um pouco aí sobre o mercado imobiliário de alto padrão em João Pessoa, que está crescente e sempre em evolução. Verdade. E só para a gente entender, Renato, o que é um imóvel de alto padrão? Séries, um imóvel de alto padrão é aquele imóvel que gera uma conexão maior com o cliente, ele desperta experiências, ele faz o cliente sentir uma emoção maior ao vivenciar, ao morar naquele imóvel. E quais são as vantagens, né, dos imóveis de alto padrão? Os imóveis de alto padrão, ele oferece mais comodidade, mais praticidade, uma maior qualidade de vida. E a gente observa bem isso quando a gente vê, por exemplo, imóveis que possuem automação, aqueles imóveis que têm uma vista livre, definitiva e panorâmica para o mar. Então, são esses tipos de imóveis que são classificados como imóveis de alto padrão, que geram essas conexões, essa qualidade de vida maior para o público. Agora sim, imóveis de alto padrão e imóveis de luxo, eles são a mesma coisa? Não, o que diferencia o imóvel de alto padrão para um imóvel de luxo Certo. é basicamente o que tem dentro dele. O imóvel de luxo, ele possui obras de arte, ele possui itens decorativos que elevam bastante o valor do imóvel. Ele possui uma mobília diferenciada com a assinatura de um design. Então, ele se destaca por conta da sua marca, da sua assinatura, do seu valor também. Isso tudo é bastante levado em consideração. E imóveis, no caso de alto padrão, ele tem esses requisitos a mais. Tem tudo isso que os imóveis de luxo têm, mas também tem a questão que você falou, a vista permanente para o mar, entre outros detalhes também que valorizam ainda mais o imóvel. Seria isso, né? Isso, perfeitamente. É como se fosse um plus, né? Existe o imóvel de alto padrão, existe o imóvel de luxo. Todo imóvel de luxo é um imóvel de alto padrão, mas nem todo imóvel de alto padrão é um imóvel de luxo. Então, são esses diferenciais, esses valores agregados que vão diferenciar um imóvel de luxo para um imóvel de alto padrão, e a gente observa isso naqueles clientes que são mais exigentes, aqueles clientes que gostam que esteja tudo perfeito, e aí eles precisam desembolsar um valor maior, seja para comprar o imóvel já todo pronto, na modalidade porteira fechada, que a gente oferece muito hoje em dia, ou seja, para deixar o imóvel de acordo com o seu perfil. O bairro também é um ponto assim diferencial nesse caso? Sim, a localização é primordial, porque não adianta o imóvel ter tudo isso que eu falei agora, mas ele ser localizado em um local não tão privilegiado, que não tenha um bom acesso, ou que ele seja distante de pontos de conveniência. Então, ele precisa unir tudo isso que eu falei com a localização. Tá, vamos supor que eu tenho um imóvel e eu quero vendê-lo. Para mim seria um imóvel de luxo, um imóvel de alto padrão. Mas aí o que é que define de fato? Né? Como é que vocês podem assim avaliar isso e dizer, não, esse realmente é um imóvel de alto padrão? Veja só, muitas pessoas acham que um imóvel de alto padrão, ele é somente aquele imóvel de alto valor ou com um tamanho bem maior, mas Sim. na realidade o imóvel de alto padrão é o que ele oferece. É o tipo de piso, é o tipo de acabamento, é a vista para o mar, se tem uma vista privilegiada, se a vista é totalmente livre ou se são vistas parciais. Então, tudo isso realmente é o que diferencia, e cada detalhe é que faz elevar o valor e tornar o imóvel de alto padrão ou não. Se ele for todo completo, Renato, automação, serviço, né, de som todo embutido, isso também vai agregar junto com a venda? Sim, totalmente. Isso é só uma das coisas mais importantes, porque hoje em dia o pessoal gosta muito da comodidade em si. Então, por exemplo, você falou automação. Imagina você estar na praia e aí você deseja ir para a sua casa. Então, você, da praia mesmo, você pode acessar um aplicativo e ligar todas as luzes, ligar os ar-condicionados. Então, quando você chegar no seu imóvel, ele já vai estar refrigerado, já vai estar climatizado, ele vai estar na temperatura ideal, vai estar com as luzes ligadas. Então, isso oferece muito mais comodidade. Outro exemplo que eu posso dar, Séries, é um imóvel que possui, por exemplo, as casas, hoje em dia estão casas com esquadrias em PVC e não em alumínio. Qual a diferença?
A esquadrinha em PVC, ela traz uma acústica perfeita para o morador. Após ele entrar no imóvel e fechar todas as portas e janelas, ele não vai ouvir absolutamente nada do que vai estar acontecendo do lado de fora. Então, ele vai trazer aquele silêncio, que é o que o pessoal tanto quer, né? De estar na sua casa e finalmente se ter aquela paz, que a gente está na rua, estressado. Então, quando a gente chega em casa, a gente quer ter aquela paz. Renato, eu vejo que o mercado de imóveis de luxo e até mesmo padrão, né, alto padrão, cresceu bastante em João Pessoa, com muitos lançamentos. Por que isso vem acontecendo? João Pessoa, ela é uma cidade que tem uma excelente qualidade de vida. Ela tem um custo de vida relativamente baixo, se comparado com outras capitais, como também segurança. É uma capital relativamente segura. Então, a junção desses 3 pontos é que faz essa procura ser muito grande em João Pessoa. A gente observa que não tem favelas no meio de João Pessoa. A gente observa que é uma cidade toda plana, então a gente consegue ter um fácil acesso a todos os bairros da cidade. A gente consegue ir de um ponto a outro da cidade com muita facilidade. Além disso, hoje a gente tem muitos restaurantes, né? Então a gastronomia de João Pessoa se destaca bastante. Então a gente vai ter praias propícias para banho, a gente vai ter essa qualidade de vida, essa segurança, esse custo de vida relativamente baixo. Então, toda essa junção faz com que João Pessoa seja muito buscada pelos, vamos dizer assim, turistas. Eles visitaram João Pessoa, conheceram, um amigo visitou e passou todas essas informações, essas experiências vividas para eles, e eles despertaram um desejo de conhecer melhor. Então, quando o pessoal vem conhecer João Pessoa de fato, eles se apaixonam de uma forma que realmente eles dizem: João Pessoa é a cidade melhor do Brasil, porque, na minha opinião, eu já rodei o Brasil inteiro, não existe nenhuma cidade melhor para se morar do que João Pessoa. Verdade, viu? E eu conheço muitos turistas, né, pessoas que, inclusive, estão morando aqui e realmente se encantam demais pela cidade, por tudo, né? Agora, Renato, essa procura é mais por moradia ou para investimento? Para um imóvel de alto padrão, é moradia, de fato, porque o pessoal geralmente ele vai construindo ali sua vida, seu patrimônio, e em algum momento eles querem juntar todo esse investimento para comprar aquele imóvel para morar. Mas também tem alguns clientes que eles têm um poder aquisitivo maior. E aí eles conseguem não só morar em um imóvel de alto padrão, mas também ele comprar um imóvel na planta, um imóvel que está sendo lançado, que ele sabe que aquela construtora é uma construtora sólida, uma construtora que está executando projetos diferenciados, modernos, e que o preço de lançamento é mas quando o imóvel estiver pronto, vai ser, no mínimo, aí cerca de 30% de valorização, porque esses lançamentos são construídos mais ou menos em 4 anos, 3 a 4 anos. Então, há uma valorização mínima de 10% ao ano. Agora, Renato, com tantas opções, como encontrar um imóvel certo para o cliente? Como é que você mapeia isso? Eu sempre faço perguntas bem específicas para os clientes. Uma das perguntas, para exemplificar, é se ele tem filhos, onde os filhos vão estudar, onde ele trabalha, porque aí essa locomoção é o que vai fazer a total diferença. Não adianta, por exemplo, o filho estudar no Motivo Ambiental e o cliente morar lá no Vilas Ponta de Campina, porque ele vai sofrer muito nesse deslocamento para ir deixar a criança, para ir buscar. Tem outras atividades que as crianças e até eles mesmos fazem para poder se locomover. Então, a gente precisa, como corretor, fazer perguntas específicas, perguntas propícias, para a gente poder identificar qual é o perfil que o cliente está buscando, para aí sim atender essa demanda, essa necessidade. Agora, a gente sabe que comprar uma casa é um sonho, principalmente se é do jeito que você sempre imaginou, idealizou. Nessas suas vendas, né, nesse tempo que você está aí no mercado, já teve assim, algum fato que te emocionou, que de certa forma assim, foi um fato curioso com a compra de algum imóvel? Sim, com certeza. Tiveram já algumas situações que realmente mexem, né, com as nossas emoções, e principalmente aqueles clientes que a gente vê que, ao estar adentrando ao seu imóvel, eles se emocionam e
emociona a gente também, porque o principal do corretor é a gente servir, é ajudar o próximo, aquele que está querendo comprar, aquele que está querendo vender. Então, quando a gente atinge esse objetivo, realmente, isso nos dá muita alegria. Para mim, é o primordial. Eu costumo dizer que eu não trabalho só pelo dinheiro. O dinheiro é consequência. E exemplos tem sim. Tem uma família, uma vez comprou uma casa comigo, mais de 5 milhões, no Bosque das Gamileiras. Foi uma satisfação e foi algo que eu vi que foi Deus que me proporcionar isso para esses clientes. Né? E foi uma emoção muito grande ao conseguir comprar. Eles estavam negociando outra casa e aí os proprietários desistiram. Aconteceu algumas situações que acabaram que eles ficaram frustrados, mas eu consegui reverter isso para que eles pudessem comprar essa casa até com um valor bem maior, e eles conseguiram, graças a Deus, deu certo, e isso trouxe muita emoção. Outra situação também, que foi né, uma situação diferenciada, foi um imóvel que eu vendi na planta, um lançamento desse, como falei, né, de um imóvel que lançou agora há pouco, no Domo Jardins, em Manaíra, na Avenida Monteiro da Franca. Então, era uma cobertura que era mais de 10 milhões de reais, e foi para um cliente de fora, do Centro-Oeste, e foi uma venda 100% digital. Então, a gente conseguiu passar a solidez da construtora, mostrar que a construtora tinha, de fato, um potencial para construir, independente dos recursos dos clientes, e eles viram que eram pessoas idôneas, pessoas sérias, e que o produto iria entregar. Então, fizeram a compra desse produto. Obviamente, o valor não saiu acima de 10 milhões, mas foi quase isso. E para um corretor de imóveis, principalmente aqui na Paraíba, fazer uma venda desse patamar, realmente, assim, mexe com a gente. Eu imagino, né? Até porque prova também a sua capacidade também de saber lidar com esse, com essa conexão entre vendedor, né, que no caso seria a construtora, e os clientes que são os compradores, né? Isso é muito bom também, né, Renato? Isso, perfeitamente. E, assim, tem que ter também a ajuda da construtora. Sim. Se depender só de mim, Renato, pode ter certeza que eu não conseguiria. Mas a gente, trabalhando em conjunto, a gente conseguiu passar para o cliente essa segurança. Porque, como o cliente está fora do estado, ver um produto dessa magnitude, era uma penthouse com pé direito duplo, um imóvel com aproximadamente quase 500 metros de área construída, e para ele fazer essa aquisição totalmente à vista, né, nos dias de hoje, Sim, a gente precisa passar muita segurança. Então, foi a junção de Renato Lins como corretor, atendendo, prestando um serviço de excelência, mas também com a ajuda da construtora, que em todos os momentos foi, assim, bastante fiel, verdadeira, e me ajudou, porque se fosse só Renato Lins, não teria sido vendido, não. A construtora ajudou bastante. Mas esse cliente, ele já está morando ou está aguardando a entrega ainda? Não, é como eu disse, ele foi lançado há aproximadamente 6 meses. Ah, tá, sim, certo. Então, o produto ele vai ficar pronto em dezembro de 2027, o Domo Jardins. Então, sim, a Domus, quando ele ficar pronto, então o pessoal vai vir morar para cá. Mas durante esse período já estão vendo projetos, eu indiquei um arquiteta, então eles já vão projetando, né, já vão vivenciando aquele sonho para quando eles vierem morar e de fato o produto já está de acordo com o perfil deles. Agora, Renato, qual é a perspectiva do mercado imobiliário, não só para esse final de ano, né, que a gente já está mais da metade do ano já, né, finalizando já, mas para os próximos anos? João Pessoa, nesse mês de junho, foi a cidade, a capital, que mais se valorizou no Brasil inteiro. E durante todo esse 2024, ela é a segunda capital que mais se valorizou. Então, a perspectiva é só de crescimento. Realmente, assim, o mercado imobiliário, a gente costuma dizer que há um déficit habitacional muito grande. Então, saiu agora, recentemente, uma pesquisa realizada por uma startup do mercado imobiliário chamada Loft, que aproximadamente 62% dos brasileiros, eles têm em mente, eles querem se mudar nos próximos, se eu não me engano, 2 anos. Nos próximos 2 anos, mais de aproximadamente 62% dos brasileiros querem se mudar. E eu sou um deles, né? Eu estou ali trabalhando para conseguir realizar o meu sonho. Então, acredito que tanto eu como a grande maioria dos pessoenses, eles têm esse desejo de morar, né? O brasileiro como um todo, essa pesquisa é de nível nacional, então o brasileiro como um todo, ele é quase que um nome, ele quer
querendo se mudar. Sim. Um imóvel, geralmente, o pessoal mora até 10 anos dentro do imóvel. Quando passa de 10 anos, ele já começa a ter uma série de, não vou dizer assim, problemas, porque depende da manutenção, mas eles querem viver novos ares. Sim, isso é importante, né? Porque até Totalmente. porque as pessoas vão mudando, né? Seus sonhos vão mudando, até mesmo de emprego a pessoa muda, e às vezes ela realmente quer ter uma casa nova, né? Também, com outros sonhos. Renato, foi um prazer enorme conhecê-lo, tá? Espero que você venha mais vezes ao programa, falar sobre o mercado imobiliário, que realmente está crescendo bastante, a gente vê, até pelas notícias que saem, né, de como João Pessoa está crescendo, como o governo está ajudando, de certa forma, a estimular o turismo também na nossa cidade. Então, isso é um ponto positivo. Perfeito. Muito obrigado, Séries. É um prazer poder estar aqui. Pode contar comigo sempre que for necessário. Virei com o maior prazer. Quero deixar aqui para os telespectadores, se puderem entrar no meu canal do YouTube, Renato Lins Imóveis, e no meu Instagram, @renato.lins. E é um prazer poder estar aqui. João Pessoa, de fato, é uma capital que se diferencia. Esse polo turístico mesmo do Cabo Branco, como você falou, o governo vem influenciando. Isso aqui que está fazendo é uma maravilha. Acho que João Pessoa tem tudo para se despontar no mercado nacional. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Obrigada, querido.